Olá pessoal, na aula passada a gente deu início ao nosso estudo de eletricidade. Falamos que a eletricidade se divide em três partes: na eletrostática, que é o estudo das cargas em repouso, na eletrodinâmica, que é o estudo das cargas em movimento, e no eletromagnetismo. Falamos também da teoria eletrônica. Dentro da teoria eletrônica nós falamos o que era a matéria, definimos ela como sendo tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, sendo formado por pequenas partículas chamadas de molécula, e essas moléculas são constituídas de partículas ainda menores, chamadas de átomo. E é o estudo do átomo que nos interessa. Por quê? O átomo ele é composto pelo núcleo, que é formado por cargas positivas e cargas neutras, formado, ou seja, pelos prótons, que são as cargas positivas, e pelos nêutrons, que ficam no núcleo. E também o átomo ele é formado pelas eletrosferas, e são nessas eletrosferas que ficam os elétrons, que é a nossa carga negativa. Os átomos são constituídos por partículas elementares, sendo elas as principais os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons são as cargas positivas, como eu falei, e os nêutrons não têm carga, e os elétrons são as cargas negativas. Esses elétrons que, ao saltar de um átomo para outro, esse fluxo ordenado de elétrons que permite que a energia elétrica seja transformada em outras formas de energia. Falamos das cargas elétricas e como elas se comportam. Eu tiver duas cargas elétricas com sinais diferentes, eles sofrem uma força de atração. Se eu tiver duas cargas elétricas com o mesmo sinal, positivo e positivo, negativo e negativo, essas cargas elétricas, se estiverem próximas, elas vão sofrer uma ação de repulsão. Nós falamos também que o átomo ele está em equilíbrio quando ele possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ou seja, dizemos que o átomo está eletricamente neutro. Já se esse átomo ele possui um número de cargas positivas maior do que a de cargas negativas, dizemos que esse átomo ele está carregado positivamente. E se esse átomo tiver um número de cargas negativas maior do que o de cargas positivas, dizemos que esse átomo está carregado negativamente. Pessoal, essa foi a aula passada, anterior. Se tem alguma dúvida, vai lá, rever o vídeo, que a aula ficou bem bacana. Hoje a gente vai falar sobre eletrização por atrito, por contato, por indução, por pressão, por calor, por luz e por descargas elétricas. Na natureza, todos os átomos, pessoal, são eletricamente neutros. Para se originar as cargas positivas ou negativas, o elétron terá que se movimentar, enquanto que as cargas positivas do núcleo permanecem imóveis. Vejamos adiante métodos utilizados para causar o movimento desses elétrons nos materiais. Esses métodos são chamados de eletrização. No slide, marquei de vermelho o nome nêutron. Por quê? Toda matéria que possui massa e ocupa um espaço, ela possui átomo. E esses átomos, eles se encontram de forma neutra. Ou seja, eles possuem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Por isso que ao tocar nos objetos, a gente não sofre um choque elétrico, porque ele está neutro. Uma vez que esses átomos se encontram carregados positivo ou negativamente, eles sim podem solicitar elétrons de outros corpos ou ceder elétrons, e assim provocando a sensação do choque elétrico. Vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo. Eletrização por atrito. A fricção, que nada mais é o atrito, é a principal fonte conhecida como eletricidade estática. Quando dois corpos são atritados entre si, há o movimento de elétrons. O material que cede elétrons fica carregado positivamente, enquanto o material que recebe elétrons fica carregado negativamente. Um exemplo a gente pode ver aí na imagem, que é atritando um bastão de vidro contra uma flanela de algodão. O bastão de vidro perderá elétrons, que serão recebidos pela flanela de algodão. Então o bastão de vidro ficará com cargas positivas, ou seja, eletrizado positivamente. Esse bastão de vidro ele vai se comportar como o âmbar. Se eu aproximar ele a objetos leves,
como um pedaço de folha de papel, pena. Ele vai atrair esse material para ele. Enquanto isso, a flanela de algodão, ele, como está com excesso de cargas negativas, para esse corpo tentar entrar em equilíbrio, ele vai ceder elétrons. Essa é a eletrização por atrito. Eletrização por contato. Se um objeto possui uma carga elétrica estática, ele influenciará todos os outros objetos próximos. A carga positiva significa falta de elétrons e sempre atrairá outros materiais, enquanto que a carga negativa significa excesso de elétrons e sempre repele elétrons de outros materiais. Aí na imagem nós temos um corpo neutro, o B, e o corpo A, que está carregado negativamente. Os dois estão isolados. Uma vez que eu aproximo o corpo B neutro em um corpo carregado negativamente, que é o corpo A, que possui excesso de elétrons, as cargas de sinais iguais na área de contato entre os corpos se afastarão e as cargas de sinais diferentes serão atraídas. Algumas das cargas negativas passarão de um corpo para o outro, que continuará a carregar negativamente, porém com menos excesso de elétrons. Após o contato dos dois corpos estarão eletrizados negativamente. Ou seja, o corpo que era neutro recebeu elétrons do corpo que estava carregado negativamente e passou a ser uma carga carregada negativamente. Ou seja, ele foi o que? Eletrizado, através do contato de uma carga que estava eletrizada. Essa carga A, ela tentou entrar em equilíbrio ao ceder elétrons para o corpo neutro, fazendo assim com que o corpo neutro ele fique carregado negativamente, ou seja, eletrizado. Eletrização por indução. Um corpo que está carregado eletricamente, ao ser aproximado a um corpo neutro, sem tocá-lo, separa as cargas deste outro. Como a gente pode ver na figura 1, um corpo carregado positivamente, que é o corpo A, certo? Ao ser aproximado a um corpo neutro, que é o B, ele separa as cargas desse corpo neutro, fazendo com que as cargas opostas a ele fiquem na extremidade, em uma determinada extremidade, e as cargas que ele repele na outra extremidade do corpo. As cargas de sinais diferentes se atraem para o ponto mais próximo entre os corpos, havendo assim a separação das cargas positivas e negativas. A gente pode ver aí na figura 2 que esse corpo neutro, uma vez aterrado, certo? E através da influência do corpo A, ele vai atrair elétrons para ele, através do aterramento, fazendo que ele fique com um número de elétrons fique carregado negativamente. Ao afastar o corpo que está carregado positivamente dele, exercendo uma indução eletromagnética nele, ele vai fazer o que? Ele vai distribuir por igual no seu corpo o seu excesso de suas cargas negativas, fazendo com que esse corpo, uma vez que era neutro, se torne carregado negativamente. Esse é o processo de eletrização por indução. Eletrização por pressão. Cristais de certos materiais, quando submetidos à pressão, produzem movimento das cargas elétricas. Um exemplo mais comum é o quartzo. Se um cristal de quartzo for colocado entre duas placas metálicas de naturezas diferentes e sobre as mesmas for aplicada uma pressão, será detectada a presença de um movimento de cargas elétricas dos materiais envolvidos. Esse movimento será proporcional à pressão aplicada sobre as placas, como a gente pode ver aí na imagem. Esse movimento será proporcional a essa força, ou seja, quanto mais pressão for aplicada a essa placa, mais nas extremidades dos terminais será gerada uma tensão cada vez maior. Apesar do uso da pressão não ser viável para a produção em grande escala de energia elétrica, ela é o princípio de funcionamento de pequenos aparelhos, como o microfone e os sonares. Eletrização por calor. O calor também é conhecido por ser capaz de gerar movimento das cargas elétricas entre metais de natureza diferente. Ao emendar dois fios, um de cobre e outro de alumínio, e aquecemos a emenda
Fonte de calor, como a gente pode ver aí, uma vela, será detectado na outra extremidade da emenda um pequeno movimento entre as cargas elétricas dos materiais. Como a gente pode ver aí na imagem, em uma extremidade, as chapas soldadas possuem uma fonte de calor, e na outra extremidade de cada chapa há os terminais elétricos, que quanto maior a fonte de calor, maior será a tensão detectada na outra extremidade do material, ou seja, é proporcional. Na prática, esse procedimento não é utilizado para a produção de energia elétrica, mas sim em dispositivos indicadores de calor, utilizado para controlar a temperatura de fornos, estufas, painéis e aquecedores e etc. Eletrização por luz. Certas substâncias, ao serem atingidas pela luz, são capazes de produzir os movimentos dos elétrons livres. Esse processo de produção de energia elétrica através da luz é chamado de energia fotovoltaica ou simplesmente fotocélula. Essa palavra fotocélula para muitos elétricos é conhecido como aquele dispositivo que ele utiliza a luz para acionar um relé, e esse relé fazer acionamento de cargas ou de lâmpadas ou de contactoras que vêm acionar algum motor elétrico. Ou seja, a fotocélula, quando a gente chega numa casa de material de construção e pede uma fotocélula, ele vai lhe dar um equipamento, ele vai identificar a presença de luz e vai acionar um relé, abrindo e fechando o contato, fazendo com que os contatos de um relé lhe comute através da presença da luz ou não. A fotocélula é um sanduíche metálico composto por 3 camadas de materiais em forma circular. As camadas externas são formadas por ferro ou por uma película translúcida, capaz de permitir a passagem de luz. A camada central é feita de uma liga de silênio. As camadas externas atuam como eletrodo. Quando a luz incide sobre o silênio, através do material translúcido, gera-se um movimento de cargas elétricas entre as camadas externas. Como a gente pode ver na imagem, a entrada de luz através do material translúcido, a liga de silênio e o ferro. Há um terminal ligado no material translúcido e outro no ferro. Quando a luz bate nessa liga de selênio, as extremidades dos outros materiais eles geram uma diferença de potencial, produzindo assim uma energia elétrica a partir da luz. Na prática, já podemos obter energia elétrica através da luz para a produção em grande escala, assim como para equipamentos de pequeno porte, como calculadora, veículos e etc. Ou seja, esse é o princípio de funcionamento das células das placas fotovoltaicas. Essa energia que é produzida, ela vai para um controlador de carga. Esse controlador de carga alimenta determinada quantidade de baterias, e esse controlador de carga também é conectado a um inversor de frequência, que vai pegar essa energia que foi produzida e armazenada e vai transformar em energia para ser consumida para uma determinada residência, ou mesmo ser injetada na rede de distribuição. Eletrização por descargas elétricas. Existe, pessoal, 2 tipos de eletrização por descarga elétrica. O primeiro é por contato. Acontece quando existe um contato entre o corpo eletrizado e o solo, através de um condutor. Esse exemplo desse tipo de descarga é o do aterramento elétrico. Ou seja, se eu tenho uma estrutura metálica ou a carcaça de um equipamento aterrado, esse corpo ele se encontra neutro. Uma vez que existe uma fuga de corrente e ele tende a quebrar o equilíbrio dos átomos desse material e tornar ele energizado, ele vai através de uma descarga, através do condutor de aterramento, e vai descarregar esse excesso de cargas, fazendo com que o corpo ele se mantenha neutro e proteja as pessoas contra choques elétricos.
A outra forma de eletrização por descargas elétricas é a por arco. Quando dois corpos com cargas elétricas, pessoal, elevadas e diferentes são aproximados, os elétrons do corpo carregado negativamente tendem a migrar para o corpo carregado positivamente, podendo saltar de um corpo para o outro, mesmo antes de haver o contato entre eles. Nesse caso, haverá uma descarga em forma de centelha ou arco elétrico, ou seja, a faísca. O raio é um exemplo desse tipo de descarga. Como a gente pode ver aí na imagem, os elétrons eles migram de um corpo que está carregado negativamente, ou seja, com excesso de cargas negativas, para o outro corpo sem que haja o contato, através de um meio isolante, que pode ser o ar ou pode ser o vácuo. No caso desse meio isolante, ele ioniza. No caso do ar ou do vácuo, ele ioniza e através da ionização ele cria um caminho para que os elétrons eles saltem ou migrem de um corpo para o outro. Isso através de uma centelha ou arco elétrico. Pessoal, se tem dúvida, vai lá no Google, sala de aula, bota lá no mural: professor, eu estou com dúvida em tal parte do conteúdo. Vai lá, posta lá no mural que eu retiro todas as dúvidas. Valeu? E preste atenção nessa aula porque haverá também uma atividade lá no Google Sala de Aula em que para vocês responderem ela, vocês vão ter que assistir esse vídeo. Próxima aula, não percam, a gente vai falar sobre a energia e suas formas, sobre a lei da conservação da energia e as formas da energia, como energia térmica, energia mecânica, energia luminosa, energia química e como é feita a transformação da energia luminosa para elétrica, da elétrica para luminosa, da energia elétrica para química, da química para elétrica e assim sucessivamente. Não percam, pessoal. Valeu! Vai mais longe, quem melhor se adapta. E não o mais forte. Um olhar não deve anular o outro. Um caminho não pode encerrar o outro. Se o futuro é incerto, o certo é caminharmos juntos.